Eu me permito, nesse início de jornal, Meire Santos, comentar aqui algo que me preocupa bastante. E isso tem crescido cada vez mais em todos os estados. Ou seja, as denúncias de compras superfaturadas de equipamentos, de medicamentos, de material de proteção, que estão sendo realizadas pelos estados. São denúncias que espolcam no Brasil inteiro. Até aqui em Rondônia, nós já vimos, já mostramos aqui numa reunião, no encontro da Assembleia Legislativa, quando o presidente da Assembleia, Laerte Gomes, se preocupou com algumas compras que foram efetivadas ou que estavam sendo realizadas pela Secretaria de Estado da Saúde. Claro que tudo ainda tem que ser visto e revisto, não pode ser feita uma acusação tácita de ninguém ainda, mas que é preciso investigar no Brasil inteiro o que está acontecendo. Eu me permito aqui agora ler o que disse o jornalista Roberto Cabrini, extremamente conhecido no Brasil inteiro. E ele diz o seguinte: no Brasil temos muitos hospitais públicos e privados com muitos leitos à disposição. Se a gente considerar a evolução da doença aqui no Brasil, apresentamos o segundo maior caso de sucesso de controle do coronavírus do mundo, atrás apenas da Coreia do Sul. Continua Roberto Cabrini. É possível que daqui a um ano estejamos falando mais do que de pandemia, mas sim sobre o alarmante número de contratos sem licitação, assinados em caráter de emergência, superfaturados, para aquisição de equipamentos médicos e equipamentos de proteção. Tudo isso, é claro, tirando proveito do clima criado aqui no Brasil. E no final, pergunto, quando é que aqueles que promoveram o carnaval esse ano vão pedir desculpas à população pela aglomeração e, evidentemente, pelo espalhamento do vírus? A gente tem que lembrar que quando o carnaval foi realizado aqui no Brasil, já se falava no vírus e o presidente Jair Bolsonaro já havia alertado e já havia considerado um clima de alerta aqui no Brasil. Já havia decretado o clima de alerta. Mas mesmo assim, todos aqueles que hoje, e com razão, criam assim esse estado de alerta com relação ao coronavírus, talvez não a demonização, porque depois nós vamos falar mais sobre isso, talvez haja um exagero sobre isso aí tudo, mas embora é preciso que se cuide, é preciso isolamento, é preciso distanciamento, não há nenhuma dúvida disso, mas o que está se criando é um clima de terror desproporcional. E justamente por aqueles que se calaram nas vésperas do carnaval para poder ganhar muito dinheiro com a festa. Vamos aguardar os próximos acontecimentos e o que nós vamos ouvir depois no balanço de tudo isso que nós estamos vivendo